Bom, gente, estamos aqui novamente com mais um tempo de ministração da Palavra de Deus. Temos aprendido com os personagens bíblicos, já falamos de Abraão, de Moisés, de Josué, Raabe, Davi e, enfim, vamos seguir falando desses homens de Deus, das experiências que eles têm tido com o Senhor. E hoje eu quero liberar uma palavra cujo tema é tomando posse antes de possuir. Então, se você quer aprender mais com os personagens bíblicos e está interessado em saber do que se trata essa palavra, eu convido você a permanecer aí, porque Deus vai falar ao seu coração. Na palavra de hoje, nós vamos aprender novamente com Abraão, vamos aprender tomar posse daquilo que Deus tem para nós, antes mesmo de possuirmos, de colocarmos as mãos nas promessas do Senhor. E eu vou tomar aqui como base o momento em que Abraão viveu com Ló, está em Gênesis capítulo 13, quando os pastores de Ló têm dificuldade de se relacionar com os pastores de Abraão. E ali houve uma confusão, Abraão chega para Ló e diz, olha, não é saudável, não é salutar que a gente tenha esse tipo de desconforto entre nossos pastores, porque nós somos irmãos. E aí Abraão disse, Ló, faz o seguinte, escolha qualquer direção da terra que você quer seguir e eu te libero, eu te abençoo para ir e eu irei para outro extremo, para outra direção. E então Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, seus olhos se enchem de esperança e ele pega a sua família, pega seus pastores, pega tudo que ele tinha e segue para a direção de Sodoma e Gomorra. Depois que isso acontece, Deus chega para Abraão, porque você sabe, Deus tinha uma promessa com Abraão. O chamado de Deus era para Abraão. Abraão é quem trouxe Ló com ele na caminhada, mas Abraão era quem tinha a promessa, Abraão é quem tinha a fé que havia dado por Deus. Então, Deus chega para Abraão e libera uma palavra poderosa, fortalece a promessa que ele já tinha para a vida dele. E está aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 14 em diante. Disse o Senhor a Abrão, Abraão ainda não tinha recebido o nome de Abraão, ainda era Abrão. Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. A gente sabe que quando Deus chamou Abraão, Deus lhe deu uma promessa. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E então a Bíblia diz que Abraão abriu mão da família, abriu mão da terra que ele tinha, abriu mão do seu conforto, de sua esperança, dos seus sonhos pessoais e começou a seguir a voz de Deus. E a Bíblia diz que essa fé de Abraão foi aumentando e foi tomando corpo, foi amadurecendo, de maneira que Abraão agradou a Deus pela fé, a ponto do próprio Deus chamar ele de seu amigo. E esse é o momento em que Abraão, por exemplo, confia em Deus. Quando Abraão diz para Ló, siga seu caminho, escolhe o melhor lugar, porque aí você pode tomar o seu rumo e eu vou te abençoar e seguirei outro caminho. E é claro que Abraão, conhecendo Ló, ele sabia que Ló iria escolher o lugar mais promissor, claro. Ló precisava garantir o seu futuro. Ló segue o caminho que, aos seus olhos, era o caminho que daria garantia e segurança
para o futuro da sua casa. Abraão permanece no lugar em que ele está e nós sabemos que Abraão, nesse momento, tinha a sua fé inabalável em Deus. Ele acreditava que Deus iria cuidar dele, mesmo que ele tivesse que seguir por um caminho que, humanamente falando e diante dos seus olhos, não fossem tão promissores. É quando Deus chega para Abraão novamente e diz: Abraão, levanta teus olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Abraão, onde os teus olhos alcançarem, eu te darei, eu te abençoarei. Tua descendência será como pó da terra. Se for possível contar os grãos de areia da terra, será possível contar a tua descendência. Olha Deus fortalecendo no coração de Abraão a promessa que ele já havia feito, porque Deus sabe que nós somos trabalhados, nós somos motivados pela lembrança das promessas que Deus tem para a nossa vida. Se você é alguém que está desmotivado, se você é alguém que vive uma vida completamente sem força de ação, né? Sem vontade de avançar, sem vontade de vencer, até de viver, coloque sua mente para funcionar. Se lembre das promessas que Deus tem para a sua vida. Mas pastor, eu não tenho promessa nenhuma, nunca Deus usou ninguém para falar comigo, nunca Deus falou comigo. Espera aí, e os sonhos que você já teve no seu coração? Sonhos que você sabe que são coerentes com a vontade de Deus, porque está na palavra. A vontade de Deus é de nos abençoar, de nos prosperar, de nos fazer vencer. E as promessas que estão na Bíblia Sagrada, que de repente Deus não colocou o teu nome lá, mas a palavra foi escrita para o povo de fé, para o povo de Deus, que, portanto, assim como serviu para Abraão, para o povo do antigamente, serve para você e para mim hoje. Se aproprie dessas promessas. Comece a colocar sua mente para funcionar. E comece a visualizar que essas promessas são para você e o Espírito Santo vai te dirigir e vai te mostrar que de fato e de verdade você está incluso dentro das promessas do Senhor. Agora, o que eu quero compartilhar aqui com você e trazer essa palavra para a nossa vida, porque eu sei que essa palavra vai te levantar, essa palavra vai te abençoar, essa palavra vai levantar você, vai dar a você uma nova maneira de ver as coisas espirituais e as promessas de Deus. Deus dá uma promessa para Abraão. E Deus diz: Abraão, será grande, será muito grande a bênção que eu tenho para você. Agora, você precisa percorrer a terra. Saia do seu lugar e comece a percorrer a terra. Onde o teu pé pisar, onde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar como herança e a tua descendência. Então Abraão já toma a primeira atitude, ele vai para perto dos carvalhos de Manre, ali em Hebrom, e ali ele faz o que todos nós precisamos fazer. Ele constrói um altar para Deus. E você vai perceber ao longo da história de Abraão que aonde ele chegava, ele construía um altar para o Senhor. Então duas coisas eu quero trazer para você aqui, para abençoar a tua vida, para guinar a tua vida, para que você a partir de hoje, a partir dessa palavra, comece a dar passos mais firmes em prol daquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai avançar, você vai realmente alcançar coisas tremendas em Deus, porque você vai aprender a colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar agora pela palavra de Deus. Abraão teve que pisar os pés dele nos lugares que Deus já havia prometido para ele. Para quem conhece a história, sabe que quando o povo de Israel foi liberto por Moisés das garras de Faraó e o povo foi levado para o deserto, passou 40 anos de preparação para entrar na terra prometida. Quando o povo entra na terra prometida, o povo entra na terra que Abraão tinha pisado, que Abraão tinha convivido há 400 anos atrás. Abraão pisou na terra, Abraão ele foi em todas as extremidades da terra que Deus tinha para ele, né, que Deus tinha prometido para ele. Ele pisou os pés e então aquilo ficou completamente demarcado para que então Deus pudesse preparar para a descendência de Abraão. E quando o povo chega, a terra estava preparada, Deus usou os gigantes para cultivar a terra, deixar a terra toda pronta para que a descendência de Abraão, chegando na terra, pudesse
experimentar, desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Agora, antes do povo chegar lá e experimentar, Deus usa Abraão para pisar na terra. E é disso que eu quero falar neste momento. Deus tem promessas para você e para mim. Deus tem promessas, e eu quero começar falando aqui da promessa do céu. A nossa salvação, ela começa desde o momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus, até o momento em que nós formos arrebatados para irmos para o céu. Nos encontrar com o Senhor Jesus, conviver com Ele durante 1000 anos, reinando na terra, e então podermos viver na Nova Jerusalém Celestial. É a promessa de Deus. E essa mensagem, que é a mensagem da salvação, é a tônica do Evangelho. Agora, nós ainda não chegamos lá, não estamos lá ainda com Jesus, e o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Nós já estamos lá com o Senhor. Isso é poderoso. Nós fisicamente não estamos lá ainda, mas espiritualmente e legalmente já estamos assentados nos lugares celestiais. Isso é forte ou não é? E o que isso significa? Significa que antes de chegarmos lá, no lugar para onde nós sonhamos ir, nós já estamos legalmente, já estamos profeticamente, já estamos espiritualmente, já estamos assentados com Jesus nos lugares celestiais. E este é um princípio para a nossa vida hoje, para tudo que nós vivemos no reino de Deus. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida, que Deus quer construir na sua vida aqui na terra, mas que você ainda não tomou posse, que você ainda não está vivenciando. Por quê? Porque está travando no lugar que deveria estar abrindo. Há uma chave que Deus falou para Pedro, olha, e eu te dou as chaves do reino. Há uma chave que nos dá a condição de abrir o que Deus tem para nós no céu. E que chave é essa? Está na nossa boca, está no nosso coração, está na nossa mente. A chave é a liberação da palavra profética. Abraão teve que percorrer toda a terra para então ser demarcado e ele ter a posse da terra e sua descendência desfrutar. Visitamos a nossa terra, visitamos a nossa vitória antes mesmo de chegarmos lá. E o tema da palavra é tomando posse da vitória antes de possuí-la. O que nós precisamos entender no reino de Deus é que antes da gente tomar posse de algo que Deus tem para a nossa vida, primeiro nós precisamos pensar, meditar, crer e liberar a palavra. Precisamos liberar a palavra. A Bíblia diz que Deus não faz nada antes de avisar aos seus servos e os seus profetas. Ele quer falar com você, ele quer ministrar algo na sua vida, mas primeiro ele vai colocar no seu coração, ele vai te dar a visão, ele vai te dar a fé, e a partir dessa capacidade de ver, de enxergar a tua vitória antes de tomar posse, é o que vai te dar a garantia de que você vai chegar lá e vai possuir. Quando o Senhor quis mostrar para Ezequiel que era possível que ele levantasse um exército de ossos secos e transformar esse exército de ossos secos num exército poderoso nas mãos dele, cheio do Espírito, ele pega o profeta e diz, profetiza sobre os ossos. E ele começa a profetizar e vem o vento do Senhor e começa a juntar os ossos e colocar tendões, nervo, colocar carne, pele, e depois o Senhor pergunta, é possível que esse exército sobreviva, se levante, respire e tenha o Espírito? E então o profeta responde, o Senhor sabe. Então o Senhor diz, então profetiza. E o profeta profetiza, entre o Espírito do Senhor nesse exército. E o Espírito de Deus veio e entrou no exército, o levantou e o transformou num grande exército para a glória de Deus. Deus poderia ter levantado o exército independente do profeta? Poderia. Mas Deus falou que a maneira como Ele queria fazer era pela profecia, palavra profética. Deus fez todas as coisas por meio da palavra. E a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas por meio da palavra. E a Bíblia diz
que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Se nós começarmos a liberar palavra profética dentro daquilo que nós cremos que é vocação de Deus para a nossa vida, seremos justificados por causa desta palavra. O que isso significa? Vai chegar um momento em que você vai estar vivenciando tudo que Deus tem para a sua vida e no mundo espiritual isso será justificável. Alguém vai dizer assim, olha, é justo que ele viva isso porque ele profetizou, foi o que ele profetizou, foi o que ele falou. Hoje eu vivo situações na minha casa, com a minha esposa, na minha vida ministerial, vivemos um momento que nós falamos, que nós profetizamos. A gente conversava sobre o momento que estamos vivendo agora, a gente orava sobre isso, profetizava sobre isso e estamos vivendo. E temos profetizado sobre coisas maiores e vamos viver coisas maiores. E o que significa profetizar? Significa você pisar os seus pés antes de chegar lá. Qual é o teu sonho? Qual é, na verdade, o teu propósito de vida? Pastor, eu sonho em me formar em área tal, eu sonho em ser um pregador, eu sonho em ser um missionário, eu sonho em realizar coisas específicas na terra para Deus e para a minha geração. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo em relação a isso? Você está indo até esse lugar antes mesmo de chegar o momento de estar lá? Como é, pastor, que eu chego lá antes de chegar? Profetizando, colocando tua mente para funcionar, colocando teu coração lá aonde você sonha estar e declarar, eu vou chegar lá, em nome de Jesus eu vou conseguir, em nome de Jesus isso vai dar certo, e então você está chegando no lugar antes de você chegar. Você está tomando posse da vitória antes de a possuí-la. Agora, Abraão fazia algo que poucas pessoas que querem conquistar algo em Deus fazem. Abraão, ele preparava altares para Deus. E é na preparação deste altar que nós chegamos nos lugares profeticamente. Prepara o seu altar, levanta o seu altar. Pastor, o que é um altar? É você realmente preparar um lugar para Deus, é você consagrar um lugar para Deus. E onde é esse lugar, pastor? É aqui, no coração. É no coração. Quando você diariamente tira momentos de oração, buscando a Deus, se ligando ao Senhor, em jejum, na leitura da palavra, sabe, diariamente tendo lugar secreto com Deus para falar com Deus, para se santificar diante de Deus, confessar os seus pecados, abrir o seu coração para o Senhor e trazer Deus para os seus sonhos, trazer Deus para a sua vida. Senhor, eu quero, o meu sonho é isso, eu quero chegar lá, eu quero que meu marido se converta, eu quero que minha esposa se converta, eu quero que minha casa se converta, eu quero que a minha casa avance, a gente conquiste, a gente construa e a gente conquiste algo especificamente. Você diz para Deus aquilo que você quer conquistar e você traz Jesus para a cena. Senhor, entra no meu sonho, entra nessa situação, e eu profetizo que no Senhor eu vou chegar lá. Eu profetizo que no Senhor nós vamos realizar aquilo que nós sonhamos. Se os teus sonhos, se os teus desejos estão alinhados com a palavra, não ferem os princípios do Senhor, tem o propósito de glorificar a Deus e não ao homem, então creia que o Senhor vai estar contigo. Mas antes de chegarmos aonde nós queremos, nós precisamos visitá-lo primeiro, pisando nossos pés. E o que são nossos pés hoje? O que seria, por exemplo, para nós hoje, pisar na terra como Abraão teve que pisar e demarcar? Declarar a força do Evangelho. A Bíblia diz que os nossos pés, quando nós pregamos o Evangelho, são formosos. E quando nós liberamos o Evangelho, significa que nós estamos pisando os nossos pés naquele lugar. Então, quando você declara pelo poder do Evangelho que você vai chegar lá, que você vai experimentar o avivamento, que você vai experimentar o poder de Deus, que você vai realizar coisas para Deus, você está pisando os seus pés lá, porque você não está falando baseado no seu mérito, mas baseado na boa nova do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus.
Jesus nos trouxe essa boa nova e agora você vive essa boa nova e você vive o Evangelho, você é evangélico, é seguidor de Jesus, porque Jesus pregava o Evangelho, você segue o Evangelho de Jesus e, portanto, você é evangélico. Então, quando você profetiza esse Evangelho, quando você declara palavras proféticas baseadas no Evangelho, você está pisando seus pés lá no lugar onde você deseja estar. E uma vez que você pisa os seus pés profeticamente nesses lugares, a terra é tua, é da tua descendência, a vitória é tua e ninguém vai poder tomar de você. Deus tem coisas tremendas para realizar na nossa vida. Deus quer que a gente fique na história assim como Abraão ficou na história. Mas nós precisamos, semelhantemente a Abraão, nós precisamos pisar na terra. Nós precisamos levantar altar para o Senhor. Nós precisamos crer que o que Deus tem para a nossa vida é sobremaneira maior do que o número da areia do mar, dos grãos de areia que tem toda a terra. Uma vez crendo, uma vez profetizando, uma vez levantando o altar para Deus em nossa vida, vamos nos preparar, porque vamos experimentar o melhor do Senhor. Vamos aprender com Abraão, com a história deste homem, a pisar profeticamente naquilo que nós sonhamos em Deus. E a vitória será nossa. Em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória antes mesmo de a possuí-la. Deus abençoe em nome de Jesus.